Mais uma vez estamos aqui com o Feirinha do Mocó Pod, o nosso podcast, Feirinha do Mocó. É um incentivo da Lei Paulo Gustavo. E hoje recebendo aqui os historiadores fatimenses. O professor Moisés Reis e o professor Juan Kleber. A gente vai conversar, vai contar muita história hoje com esses professores historiadores. Então sejam bem-vindos aqui à nossa Feirinha Pod, Moisés e Juan. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue contar um pouquinho de história aqui, né? Acho que eu digo sempre, quem não tem dinheiro conta história. Então vamos contar a história aqui. Bom, Moisés, historiador, pesquisador da história de Fátima e região, fundador do blog História de Fátima. E Juan, né? Juan é outro historiador. A gente vai saber um pouquinho qual é a diferença de um para o outro. O Juan Menezes, historiador da história local de Fátima, professor de história, criador e administrador da página do Instagram Fátima de Outrora. A gente vai, a partir de agora, conversar, contar a história, ouvir história e saber qual é essa diferença dos trabalhos de Moisés e de Juan. Vamos começar o quê? Com Moisés que já tem aqui livros publicados, Moisés que é membro da academia, né, da BLAC, do Cangaço de Sergipe, é isso, Moisés? É a Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, né? Eu fui empossado agora, acho que mês de maio, se eu não me engano, por conta de um trabalho desenvolvido, porque assim, a BLAC ela é uma instituição que serve para que una, né, os pesquisadores do tema cangaço, né? E aí eu publiquei ano passado um livro chamado O Embaixador da Paz, né, que trata da temática do cangaço. E aí, como foi uma pesquisa independente e ao mesmo tempo uma pesquisa inédita, né, sobre a temática do cangaço, aí o pessoal, isso chamou a atenção do pessoal quando eu publiquei o livro. Eu fui para Mossoró, inclusive, lançar esse livro lá. E aí o pessoal entrou em contato comigo e eu acabei sendo empossado como membro da BLAC, né? Esse livro, inclusive, trata de uma temática um pouco menos trabalhada na temática do cangaço, né? Que é o que a gente chama de as entregas, né? Que é quando o Lampião morre em 38, né? Os grupos cangaceiros começam a se entregar, a se render, né? E aí um religioso, que inclusive foi um dos responsáveis pela construção da igreja de Fátima, que é um português, Monsenhor José de Magalhães de Souza, ele entra nessa ideia de fazer o meio de campo, né, entre policiais e cangaceiros. E aí eu descobri essa documentação na igreja de Jeremoabo. Vamos aprofundar um pouco mais, para não, Sim, não adiantar as coisas, né? A gente vai começar lá do começo até chegar nessa história. Mas assim, vamos começar assim. Vamos primeiro sabermos aqui como é que o que foi que levou vocês a fazer história. Eu lembro que o Moisés começou a estudar geografia. Foi, verdade. Depois mudou para história. Bom, então, Juan, conta então como é que começou a sua história. Então, sempre fui voltado aí para a história, né? E quando estudei no ensino médio, no atual Ana Mirena, né? Hoje já em prédio novo, tive uma professora, Luciene, que me incentivou bastante, né? E aí entrei na graduação de História. No final do curso, tentei escrever a monografia sobre Fátima. Contudo, temos aí uma escassez de fontes, né, enorme. Na época, o que eu achei de fonte histórica para escrever a história de Fátima foi somente o livro de ata da Câmara de Vereadores, né, da primeira sessão, lá em 86, né, com a emancipação política, e somente isso. Depois, só fonte oral, né, que é aquela fonte passada de informação, de pessoa para pessoa, de boca, e encontrei aí um impasse, né, que é se a pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Aí fui cruzar as fontes, foi uma problemática e não tinha tempo. Que ano foi, irmão, sua... 2019. 2019, né? Finalizei em 2020. Na verdade, só para complementar, a família Menezes lá de Paripiranga, eles têm um acervo impressionante. Eu vejo pelas publicações de Juan, ele tem aí histórias documentadas de avô, bisavô, trisavô e assim por diante. Eu acho muito interessante isso, né? Da sua família lá de Paripiranga. Sim. Eles registravam sempre ali cadernetas e etc.
Jornal, né? tinha um jornal. Então está tudo documentado e foi o que mais me chamou a atenção, essa questão da fonte histórica mesmo, essa riqueza aí. Aí voltando para Fátima, depois da minha graduação, escrevi sobre os jornais que existiam lá, na década de 50, né, na década de 20. Depois foi que Moisés abordou aí esse tema sobre a história de Fátima e começamos a trocar umas figurinhas aí, Moisés foi mais longe, né? Moisés conseguiu materializar esse trabalho dele, que é o livro, né? Eu ainda estou no âmbito digital, através do Fátima de Outrora, que é o Instagram. Publico lá histórias comuns, de pessoas comuns. Que é muito importante, na Que é verdade, muito importante. né? Porque o livro ele tem um alcance muito mais limitado do que o que você faz no Instagram, por exemplo, né? Ali você tem um público muito maior. Eu vejo, acompanho lá a página a Fátima de Outrora e vejo a interação das pessoas, entendeu? Sobretudo quando você fala das famílias, né? Aquilo ali tem um engajamento enorme, então é importante demais. Porque no mundo que a gente vive hoje, o alcance de rede social como o Instagram, por exemplo, é muito maior do que um livro, por exemplo. Moisés, e você? Você eu conheci estudando geografia. Foi um professor, viu? Ele disse que eu que fui professor, eu fui professor dele, né? Mas foi um professor. Já vi você também, né? Mas eu quero saber o seguinte, o que foi que te levou à história? Você, ou são coisas parecidas, geografia e história, você pulou para a história, o que foi que lhe caminhou à história? São parecidos, na verdade, né? Mas assim, eu acho que a história foi meio que um acidente, né? Porque assim, eu gostava mais de geografia, inclusive fui professor de geografia, eu dei muito pouca aula de história. Essa aqui é a verdade. Quando eu trabalhava aqui, antes de fazer uma graduação, o Juan foi meu aluno de geografia, na verdade, né? Eu dava aula de geografia, conhecido como professor de geografia, né? E aí, quando eu pensei em fazer a graduação, eu fui para geografia, mas fui para a extensão da UFES, lá em Poço Verde. E eu achei desorganizado, acabei desistindo no meio do caminho. Quando eu disse, não, agora eu tenho que fazer uma graduação. Aí a opção que eu tinha na época era História na AGES. Eu sempre gostei de História também, né? Carlos César foi meu professor de História lá no Floriano em 2000. 10 anos atrás. Não, foi mais. 2000, foi 2000. 24 anos atrás? 24 anos atrás, Nossa né? Senhora. E aí eu comecei a fazer História na AGES e comecei gostei. E quando eu fui pro mestrado, a minha ideia era essa. Eu quero trabalhar alguma coisa que diga respeito à história de Fátima. E aí eu fui pegando gosto e estou aqui até hoje nessa Contando área. história até hoje. Contando história. Maravilha. O interessante de tudo isso é o acolhimento das pessoas, né, Moisés? Exatamente, Principalmente aqui em Fátima, as pessoas gostam de se ver dentro da história. Uhum. E aí a Ô, forma que a Juan, gente traz... e as pessoas não lhe param e falam assim, poxa, um cara tão novo assim, gostar de coisa velha? Tem pessoas que desacreditam. Como é que você sabe de tudo isso? Onde foi que você achou? Como que a gente não pode ir até uma pessoa mais velha e fazer uma entrevista, né? Sempre então, aí pergunta. as pessoas, poxa, o Juan, que é da época de Luan Santana pra cá, gosta de Valdir Soriano, gosta de... Causa estranheza, causa. Não, causa estranheza. Bom, então eu estou aqui com dois historiadores, estamos recebendo aqui os professores Moisés e Juan Kleber, no nosso podcast. Esse podcast, é bom lembrar vocês, que é o incentivo da Lei Paulo Gustavo, e denominamos de Feirinha do Mocó Pod. Então estamos recebendo aqui hoje os historiadores, o Moisés com livros publicados, né? O Juan, como já falou aí, tem a sua página, que é o Fátima de Outrora, maravilhosas fotos, tem por lá. Eu não sou de Fátima, mas conheço o Fátima através do seu trabalho, Juan. Sensação no Instagram, né? E realmente é bacana, né? Bacana isso aí. E parece que está espelhando outras cidades a fazer o mesmo. Depois que eu fiz essa minha, Roberto Santos fez de Paripiranga, fez de Adustina, Marcelo fez a de Cicero Dantas, já tem uma de Antas, tem uma da Ilha, somente da Ilha, que a Ilha era para ter sido emancipada, né, Moisés? A ilha é antigona também. É mais antiga do que Fátima. Aí Moisés foi mais além. Você foi foi buscar as fontes um pouquinho mais obscuras, vamos falar assim. Disseram assim, é difícil conseguir informações, mas o professor Moisés consegue. Eu sou teimoso, Como né? Moisés? Você consegue? Qual é a sua tática para conseguir esses documentos? A tática é a teimosia. Eu sou dos reis, sou teimoso. Então, eu digo, sempre que eu tenho oportunidade, Juan, eu falo que o meu trabalho e o seu tem essa diferença, né? Você é bem mais focado para
para a história oral, você trabalha muito mais a história das famílias, né? E eu acho isso muito interessante. Tanto é que o engajamento da sua página é grande e tem que ser, e vai ser maior ainda, né? Eu sou mais o historiador aquele de fuçar arquivo, né? Porque eu sou teimoso, eu sou curioso, né? E aí, a minha primeira fonte assim, importante mesmo de estudo foram os registros da Igreja de Cícero Dantas. Acho que foi a primeira fonte que, não, aqui tem coisa para sair, né? E sempre que eu revisito esses livros, que assim, veja bem, a prática da Igreja é a seguinte, isso, hoje em dia tem até está até mudando isso, né? Eu percebi isso, que os padres não fazem mais aqueles registros como faziam antigamente, né? E assim, toda atividade da igreja, por regra, né? Por regra da instituição, é registrado num livro chamado Livro de Tombo. Fui fazer um batizado em tal lugar, registra. Missa tal dia, registra. E isso, para nós historiadores, é uma fonte, sobretudo para aqui, para nossa região, que tem muito pouca fonte, entendeu? E aí, a minha primeira fonte assim, foi os livros da Igreja de Cícero Dantas. Inclusive, o rapaz que me passou esse material foi Marcelo, de Cícero Dantas. Marcelo, ele é da Trindade, trabalha na Secretaria Paroquial da Igreja já há muitos anos. E ele é um pesquisador também. Cara, eu tiro o chapéu para o Marcelo, viu? Eu sempre falo isso. Ele é um cara muito focado. E ele me passou esses livros em PDF. Basicamente é isso. Tira a foto do livro, e aí monta um PDF e você vai lendo no computador, aproxima e tal. Acho que esse óculos mesmo que eu não usava foi em virtude disso. Eu não usava óculos. Aí eu fui sentindo a vista cansada e tal por conta disso. E aí a minha primeira fonte foi essa, e a partir daí eu fui atrás de outros materiais, né? Outra fonte importantíssima, e eu digo isso até a título de sugestão para quem pretende pesquisar, são os arquivos do Arquivo Público da Bahia, né? Você tem processos crimes, né, antigos do século XIX, você tem livros de registro de casamentos, como é que chama? Quando a pessoa morre tem o inventário, né, da pessoa, entendeu? Eu, inclusive, encontrei o inventário da minha trisavó, pra você ter uma ideia, né? Então, esse material é o que me inspira mais a trabalhar, né? Eu acho que o meu caminho é mais por esse daí. E assim, a história tem vários vieses. Acho que o meu é esse, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. E o meu foco, eu não sei se é o caso de Juan, mas o meu foco é sertão. Eu não quero pesquisar outra coisa. Eu não quero pesquisar a Segunda Guerra Mundial. Eu não quero pesquisar, sei lá, Guerra Fria. Eu gosto de estudar o sertão. Meu foco é isso. A Guerra do Sertão. A Guerra dos Facões. Tudo que é sertão me interessa. Que legal. Inclusive, falando aqui de livro, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Moisés, olha, aqui eu trouxe só por ter curiosidade. Quando eu ouvi falar a primeira vez na região, foi esse livro aqui, ó, falou da Adustina. Já fiquei maravilhado quando eu vi esse livro aqui, que vocês são testemunhos que foram meus alunos, já entregaram, né? Exato. Eu li esse livro. Esse livro aqui foram de Aristide Fraga Lima, né? Foi o primeiro livro que eu li falando da região. Paripiranguense, né? Paripiranguense, né? Paripiranguense, né? Que eu tenho conhecimento, né? Que falar da Adustina, eu fiquei maravilhado porque tem pessoas aqui que eu conheço, né? Até hoje. São citados no livro, né? São citados no livro. Depois desse aqui, aí eu conheci o livro da professora Edna, né? Professora Edna. Esse foi pioneiro em Fátima, na verdade, né? O primeiro livro que fala sobre Fátima é esse. Eu sempre digo o seguinte, é um livro importantíssimo, é um livro memorialista, é diferente de um livro historiográfico, né? Certo. Qual a diferença? O livro memorialista, você vai juntando histórias, seu pai contou uma história, seu avô contou uma história, né? Você vai juntando isso e você transcreve para um livro. Esse aqui, você lembra desse aqui? Lembro. Esse daqui, me parece, pelo que eu me lembro, são 20 e tantos anos atrás que eu li esse livro, pelo que eu me lembro, ele é como se ele fosse um romance histórico. Ou seja, ele pega um ambiente, ele pega personagens reais, é como o Meu Maria Preta, por exemplo. Certo. Pega personagens reais e aí você monta um enredo a partir do que você sabe sobre aquilo. E ali você transcreve falas, mas as falas elas são fruto da sua imaginação, e você vai mesclando a realidade, o que aconteceu de fato e a ficção. Depois desse eu li também um de Roberto Santos, né, que fala sobre a Adustina. Eu não tenho ele aqui porque... Li também, você me prestou esse livro. Muito bom também. Então, você lembra como é que você caracteriza o de Roberto? O dele é um livro historiográfico também. Eu não sei qual é a formação de Roberto,
Mas o livro dele também é historiográfico, por quê? Ele trata de fontes históricas, né? Por exemplo, ele foi aos arquivos da igreja de Cícero Dantas, eu sei pelo que ele colocou no livro, né? Tem outras fontes que ele utiliza como fonte oral também. É um livro historiográfico. Não sei quanta formação dele, se ele é formado na área, mas ele tem mais esse caráter historiográfico. Se você olhar lá no rodapé, ele sempre traz onde ele consultou, como ele conseguiu. sim. Então, tem toda uma base aí, né? Recente, eu ganhei esse livro aqui, também fala de Fátima. Sim, eu tenho ele Os também. 100 anos de nordestino, que trata do seu Bastião. Né? Caçador. Isso. Chegou a ler já o Sim, esse sim, aqui? já. Esse aqui, como é que você caracteriza esse aqui, qual é o formato dessa... Esse ele é mais voltado para uma biografia, quase um trabalho de microhistória. Ele trata da história de seu Bastião, né? E ele vai... a autora, ela é neta dele? É sobrinha, né? Sobrinha. Isso, sobrinha. Valderiz, não Valderiz Isso. Ribeiro de Andrade Vasques. E aí, a partir dele, ela vai tentando linkar histórias da região. Vai se assemelhar aí ao conto, né? a uma literatura, mas esse daqui também não é o livro historiográfico. Ele não tem essa característica de dizer assim, eu estou dizendo isso porque a fonte tal me assegura dizer isso, entendeu? Não é essa característica dele também. E aqui está o de Moisés Reis, um dos, né? Um dos. Isso, né? Um dos traços da sua história. Vamos falar sobre isso aqui, os demais agora, Moisés. Vamos chegar nos seus livros, né? Juan não tem publicação no livro, né? Você está ainda só com as fotos, né? Inclusive eu faço campanha na rádio e vou até reforçar aqui. Pelo amor de Deus, quem tem foto do Bar São Paulo, entrega essas fotos para Juan, que ele quer fazer uma história do Bar São Paulo. E por incrível que pareça, Moisés, o Bar São Paulo tão famoso, né? tão falado. Tantas relações, aí, né? Aí o Juan diz assim, eu não consigo foto do Bar São Paulo. Consegue foto do Clube do Zé de Bilu, bem mais antigo. Bem mais antigo. E não consegue do Bar São Paulo. Então você que está em casa aí, ó, que está vendo na minha rede social, no Face, aí no Instagram, o pessoal aqui do podcast, né? Tem fotos do Bar São Paulo, entrega para Juan. Eu quero ver essas fotos, quero ver a história do Bar São Paulo. E vai eternizar lá, né? Quando ele publica, isso fica eternizado ali, né? Vai se tornar uma caça às bruxas. Não encontra de jeito nenhum, né, Juan? Não tem como, né? Mas vamos lá, vamos falar então, Moisés, os seus livros. Qual foi o primeiro, Moisés? Vamos lá, o primeiro livro foi o produto do meu mestrado, né? Que é o Manual Didático do Professor de História. É um livro voltado para o professor de História, né? Você tem ali, que a minha ideia sempre foi essa, né? É como trazer a história local, regional, para dentro da sala de aula. Então, lá eu trago, além daquela fundamentação, né? Aquela coisa mais acadêmica, eu trago as ideias de como o professor pode trabalhar a história local dentro da sala de aula, né? Eu acho isso muito importante porque o Juan sabe muito bem disso, ele também pratica isso, essa ideia de que para que o aluno aprenda, se você trouxer o exemplo do local, partindo dali das raízes dele, da família, da cidade, de monumentos históricos locais, a aprendizagem fica muito mais significativa. Essa é a ideia central, né? Eu vejo que o Juan também, na prática dele, ele tem essa ideia também, né? Então, esse foi o primeiro. O segundo foi um material também voltado para a sala de aula chamado Nazista, que ali eu faço um trabalho voltado para o professor de História que está trabalhando nas temáticas da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Como você trabalhar aquilo dali, na verdade, seria como se fosse um livro paradidático, né? Tem aquela questão do livro didático, mas você tem um material complementar, que é esse. Esse aqui é o terceiro livro, né? Sobre a história de Fátima. O seguinte é o Embaixador da Paz, esse que a gente tinha falado no início, trata sobre a temática de cangaço. E o mais recente agora é o Maria Preta, né? Então são esses materiais aí que a gente vem trabalhando. Estou em alguns outros projetos. Estou, inclusive, desenvolvendo um livro com Dona Maria Rita. Juan também está nesse projeto também, né? Que é sobre a Igreja de Fátima, essa igreja aí, as origens da Igreja de Fátima, como foi que surgiu, tal. Né? E aí eu convidei a Dona Maria Rita para fazer parte desse projeto, porque eu acho que é a pessoa que mais indicada, né, para falar sobre a Igreja de Fátima é ela, né? E aí a gente vai pegar a parte histórica, ela vai entrar com aquela parte mais de vivência dela ali, dentro das atividades da igreja, né? Estou em outro trabalho também sobre cangaço. Esse está um pouco mais distante de ser terminado, porque
Eu tô, assim, veja, para mim, para a gente que trabalha, que está aqui no sertão, é muito mais difícil, porque boa parte da documentação está em Salvador. E você sabe, vai para Salvador é uma complicação, né? E aí eu tenho um material que está aí já para ser desenvolvido já faz tempo, já deu uma estagnada, mas tem que ir em Salvador ainda. Às vezes você vai em Salvador buscar uma documentação, poxa, eu vou aqui, isso vai me ajudar demais. Quando você chega lá, não é o que você imaginava, entendeu? Porque assim, na página do Arquivo Público da Bahia, você tem lá as listas de documentos. Então tem lá, por exemplo, o inventário de Carlos César, está lá. Eu sei que esse documento existe, mas eu não sei como é que ele está, não sei o que é que ele fala, o documento está lá. Eu vou lá atrás desse inventário. Quando eu chego lá, muitas vezes não é o que eu imaginava, ou é um Carlos César que é um homônimo, não era você que eu estava, né, interessado em estudar. E isso dá muito trabalho, né? E aí toda viagem a Salvador é gasto, é um dia perdido, entre aspas, porque você tem que ir lá e voltar a Salvador, você tem que dedicar o dia a fazer isso, né? Mas é isso, eu acho que a ideia é estar sempre atrás desse material e ser persistente. E desses temas aí que você traz aí, o que é que você... a reação de quem lê, que mais repercute? Na minha opinião, eu posso dar a minha opinião aqui, porque eu faço trabalho com você na rádio, né? A gente faz aquele trabalho lá. Uhum. Quando eu falo em cangaço, o pessoal participa, né? Gosta, né? Quando fala em assim cangaço, mesmo, o cangaço é que mais repercute? A base também é o trabalho que a gente fazia aqui, né, na rádio. A gente fazia toda terça, não era? Fazia semanalmente aí algum artigozinho. Agora sim, Moisés. O Maria Preta também chamou muita atenção, porque era uma região, né, ali em Nonato, que muitas pessoas tinham curiosidade de saber. As curiosidades são incríveis aqui, que o pessoal... escravidão e Moisés na nossa região. publicava trechos no Facebook e o alcance ali também não, principalmente do pessoal mais antigo. É verdade. E ele trouxe ali à margem a questão do Severo Corrêa, que foi um senhor de escravos que estava esquecido aí no tempo. Através do livro de Edna, a gente conhecia um pouco da história, só que bem resumido. Era cita, né? E Moisés foi lá buscar um link e conseguiu achar muita coisa aí sobre Severo. Consegui. Então vamos colocar o empate, então. O cangaço e a história da... eu digo isso, porque pelo trabalho que ele estava na rádio, né, que a gente vê sempre quando o Moisés falava em cangaço, o pessoal... ficava, né? É porque assim, veja, quando você fala de cangaço aqui, eu acho difícil, tirando as novas gerações, né, que é uma coisa totalmente diferente, mas todo mundo que se interessa minimamente por história já ouviu alguma história de Lampião, de cangaceiro, de não sei o quê, entendeu? Então aquilo dali, eu acho que o primeiro ponto é esse, que as pessoas achavam que isso é algo muito distante da nossa realidade, de Fátima, por exemplo, algo... Isso é que eu critico na história, né? Você está na sala de aula trabalhando um tema da história, é como se aquilo, para o aluno, fosse algo de outro mundo, sabe? Um aluno perguntou uma vez, professor, isso aconteceu de verdade? Cara, isso aqui é história, entendeu? Porque o distanciamento entre o aluno e aquilo que está sendo trabalhado é enorme. E aí, já o cangaço tem essa característica. O cangaço, ele já ouviu alguma coisa, já ouviu o pai falar que o meu avô... encontrou com o Lampião, e Lampião fez não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que isso causa esse link, como o Juan fala, né, esse link para um interesse muito maior. E a gente já fez trabalho, eu fiz trabalho, inclusive, no Idivânia, recentemente, acho uns 2 anos atrás, sobre cangaço, com as turmas de EJA, que são turmas diferenciadas, né? É uma metodologia totalmente diferente, e a gente via o engajamento do pessoal para tratar de cangaço. São alunos que não costumam questionar, por exemplo. E na nossa fala lá na Câmara, o pessoal levanta a mão para perguntar. Não, e Lampião, não sei o quê. E Lampião teve aqui, e tal. Então acho que o cangaço realmente ele engaja muito, né? Eu que vivo um pouco desse mundo da pesquisa do cangaço, o cangaço tem paixões. O povo é apaixonado por cangaço, entendeu? Eu tenho 2 grupos aqui, pelo menos, de pesquisadores. Quando alguém lança um livro, só olha, nesse livro tem informação do assunto X da temática do cangaço. O povo fica doido. Não, eu vou atrás. Por isso que eu perguntei a você. Por isso que eu tô... Porque eu vejo essa repercussão maior. Mas a fala de Juan é mais voltada ao local, né? Assim, o fatimense, realmente, isso eu percebi também, Juan, o fatimense, realmente, quando eu comecei a publicar trechos do Maria Preta, realmente eu via o engajamento das pessoas também. Caramba, isso aconteceu aqui em Fátima.
Inclusive, eu tenho até que fazer um adendo. Maria Preta é um livro literário, né? Ali eu junto ficção e realidade, né? Eu lembro que o primeiro texto que eu publiquei sobre Maria Preta foi você que falar comigo. Rapaz, é aquele material ali, ali é um trabalho de imaginação. Eu sei o que foi uma fazenda de escravos aqui no sertão, né? Eu sei que a Maria Preta teve o seu período de apogeu, digamos assim, na segunda metade do século XIX. Então eu usei o que eu já sabia e fiz uma obra fictícia ali. A Maria Preta se trata disso, né? Os nomes dos personagens são reais. São reais, são reais. reais. O Severo, Líbia, né, são personagens reais que o próprio Barão também entra na história. Mas o livro em si, por exemplo, no livro eu trago diálogos, Carlos César. Um personagem falando com o outro. Então eu não tenho como estar lá para saber qual foi a conversa, né? Mas você usa a imaginação, entendeu? Eu acho que, olha, eu vou falar para vocês. Foi o livro que mais me deu prazer de escrever. Porque eu adoro minha roça. Eu gosto de ir para a roça. Eu já fui várias vezes para ali e sentei olhando para a roça e fui imaginando e escrevendo. Foi o material mais gostoso de produzir, foi esse, Maria Preta. E assim, escravidão a gente pensa que está muito longe, né? E esteve tão perto aqui. Porque Exatamente. Tivemos Severo Correia aqui e tivemos também Antônio de Anjo, que eu até frisei aqui. Antônio de Anjo era o avô de Dona Marialda de Zé Borges. No caso, ele era dono de escravos em Cicero Dantas, né? Inclusive, um remanescente de escravo deles veio falecer aqui na casa de seu Zé Borges nos anos 70. É uma história que eu não conhecia, tá vendo? Isso. Inclusive, já publiquei lá no Fátima de Outrora. Isso é o bom da história, isso é o bom da história. Que bom. Mas o que foi que te levou, então, Moisés, a chegar até a academia lá em Aracaju? Qual foi o livro? Como foi Isso, que o livro foi o Embaixador da Paz, né? Que, na verdade, é a única publicação que eu tenho sobre cangaço essa. Agora eu tenho, no blog, eu tenho mais materiais, né? Eu tenho descoberto outros... Foi um veio que o pessoal que pesquisa cangaço não tinha descoberto ainda, antes de mim. Que foi estudar os processos crimes que citavam cangaceiros, né? O que é o processo crime, para quem está assistindo a gente aí? A partir de um delito, a justiça abre um processo e ali você tem testemunho, depoimento de testemunha, você tem sentença, você tem abertura de inquérito, entendeu? E aí eu fui pegando os nomes dos cangaceiros que atuaram nessa região, porque meu foco sempre foi essa região daqui. Eu fui vendo, será que tem processo desse cangaceiro aqui? Por exemplo, o Ângelo Roque, que era o mais famoso aqui na região da gente, na Labareda. Será que tem alguma coisa dele? Bom, fui lá, pensei no arquivo da Bahia e achei. E aí fui montando esse material. O livro O Embaixador da Paz, que foi o que me encaminhou para a Black, ele foi um acidente, cara. Um acidente também. Eu tenho um amigo lá de Jeremoabo, o Rafael, fez graduação comigo na AGES. E eu atrás, rapaz, fala com o padre de Jeremoabo, rapaz, para eu conseguir acesso aos livros daí. Estou querendo pesquisar e tal. Jeremoabo é uma cidade antiguíssima, né? E eu desconheço, não sei se você conhece, eu desconheço qualquer livro que fala sobre Jeremoabo. Isso é incrível, cara. Jeremoabo, depois de Itapicuru, é a cidade mais antiga da região, né? Inclusive, esses dias eu publiquei um material também sobre essa diferença. Jeremoabo tem 100 e poucos anos de emancipação política e Cicero Dantas tem 164, bem depois, né? A questão foi a emancipação. Jeremoabo, sendo bem mais antiga, se emancipou politicamente depois de Cicero Dantas. E aí eu, falando com esse colega meu, rapaz, conversa com o pessoal da igreja, rapaz, isso é a ideia dele, né? Olha, o pessoal daqui é fechado demais para essa questão. Eles não abrem espaço, tal. Aí ele disse, olha, tem uma coisa. Eu trabalhei lá na igreja e certa vez eu peguei os livros, fui tirando foto e guardando no computador. As fotos das páginas dos livros, né? Foram 2, inclusive. Aí está mandando para mim. Aí eu fui pegando aquelas páginas, estava de férias na época e fui vendo. Né? E aí me deparo com esse material. Que era o quê? Eu estava falando no começo. Veja. Lampião morre em 28 de julho de 1938, certo? Depois que Lampião morre, é como se as estruturas do cangaço começassem a ruir, né? Por exemplo, quem era coiteiro, quem ajudava o cangaceiro, começa a ter medo de ajudar, porque o Lampião é
o máximo, a maior figura do cangaço, né? E aí o pessoal que fornecia armamento, munição, começaram a não querer mais ajudar. Então, percebendo aquilo, os outros grupos de cangaceiros, como o Ângelo Roque, como o Curisco, como o Juriti, né, Balão, esse pessoal começa dizendo, acho que não dá mais para atuar no cangaço, então vamos tentar se entregar. E alguns começaram a se entregar. Jeremoabo era uma sede regional, Jeremoabo chegou a ter 600 policiais ali em Jeremoabo para atuar contra o cangaço. E você pensar isso em 1930 é um número enorme, é um exército, né? E aí o pessoal começou a procurar Jeremoabo para fazer as entregas, para se render, né? Então vamos acabar com isso e tal. E aí é natural que exista uma desconfiança entre policial e cangaceiro. Os caras não confiavam no outro de jeito nenhum, né? O clima que predominava era a desconfiança. E esse padre, o José de Magalhães de Souza, ele entra na jogada para ser o intermediador. Né? Ele começa a conversar com o tenente Aníbal, da época, que era o chefe da época, começa a conversar com o tenente, e aí ele manda um recado para um cangaceiro que está no mato. Entendeu? E aí uma coisa interessante, o padre sabia onde é que os cangaceiros estavam, a polícia não sabia. Porque o padre tinha rede também dele, né, de contatos. E aí ele começa a fazer isso, né? Chama o pessoal, vamos conversar, tal, eu garanto, não, venha que eu garanto que ninguém vai lhe matar, beleza? E aí essa história toda ela está escrita nos livros de Jeremoabo, por esse padre. Toda documentada. E aí eu cito isso no livro. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia que aquilo ali era uma questão histórica, que aquilo ali ia entrar para a história. Tanto é que, em determinado momento, ele cita lá, ele conta uma parte da história, aí embaixo ele coloca: para a eterna memória, lanço aqui nesse livro. Ele sabia exatamente que aquilo ali era uma ação histórica, que ele chamava de pacificação do sertão. E aí tudo isso chegou para mim, assim, do nada. E aí eu comecei a entrar em contato com a galera que eu conhecia, Roberto Santos aqui em Itabaiana, Kiko Monteiro em Lagarto, João de Souza Lima em Paulo Afonso. Começaram a conversar, o pessoal diz, rapaz, isso daí que você tem na mão, bicho, é um tesouro. E aí eu fui e comecei a produzir material. Comecei a escrever o livro e tal. Publiquei um ensaiozinho no blog. O Roberto Santos, inclusive, que você conhece, César? Ele é de Itabaiana. Roberto, ele tem o maior canal do mundo, né, sobre cangaço. O canal dele chama-se Cangaço na Literatura. Se eu não me engano, eu tive parece com ele quando estava na Agis. E parece que já teve por lá já. Nessas... Roberto é referência nacional. Roberto, inclusive, vai sair agora uma minissérie agora, chamado... Como é que, meu Deus, o nome da minissérie? Sobre cangaço, que eu não lembro mais o nome. E ele é o cara que faz a questão histórica, né? Ele já esteve na Globo, né? É um cara muito famoso, inclusive. E aí ele pegou esse material meu, fez um programa do canal dele, né? E teve uma repercussão danada. Inclusive, quando eu lancei o livro, ele comprou o livro, ele sorteou um ou outro e ele começou a divulgar. Esse livro eu vendi até para o exterior, Embaixador da Paz, né? Até para a Espanha eu mandei um material desse daí. Então, assim, esse livro aí foi o que realmente me colocou no mundo do cangaço, assim, da pesquisa do cangaço. Embora eu sempre diga, eu não sou pesquisador do cangaço. Eu pesquiso o cangaço aqui na região. Se eu vou perguntar sobre foi essa repercussão que te levou até a... Foi, ao Mossoró. Isso, também. Porque... essa repercussão desse livro foi que desse levou livro. Desse livro. A ser membro da academia. Né? Isso. Quando eu lancei o material, aí me convidaram para fazer o lançamento dele em Paulo Afonso. E logo em seguida, eu confirmei que eu ia para Paulo Afonso, mas logo em seguida tem um evento nacional chamado Cariri Cangaço. Antigamente acontecia uma vez por ano, hoje acontece 2, 3 vezes por ano, ou até mais, inclusive. E aí o pessoal da organização disse, rapaz, venha lançar seu livro aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu não sabia nem que faz Mossoró. Eu disse, deixa eu ver aqui onde é que fica Mossoró. Rapaz, quase 900 quilômetros daqui. Aí eu tenho uma mulher que sempre me apoia do que eu faço, né? Aí ela disse, vamos, então vamos. Aí vamos para Mossoró. Lá eu conheci muita gente desse mundo do cangaço. E aí, logo em seguida, o presidente da ABLAC, o Arquimedes, daqui de Aracaju, ligou para mim, bateu um papo e tal. E aí ele me fez a proposta. Não, para mim é uma honraria. Isso já
há 2 anos atrás, né? E aí agora, no mês de maio agora, foi marcada a nossa posse e eu fui para Aracaju. E hoje sou membro da academia com a cadeira número 14. Muito bem. E parabéns de novo, né? Obrigado. Ô, Juan, e no seu trabalho Fátima de outrora, você já tem quantas histórias catalogadas lá já estão lá Catalogadas, É. eu acho que eu tenho quase coisa, umas né? 400. Como é que faz? Você fala de postagem, né? As postagens assim no seu catálogo lá do Fátima, né? Fátima de outrora. E como é que faz? Algumas pessoas já me questionaram aqui, me perguntaram como é que faz para chegar até você a divulgação de tem uma família tal, quer publicar, é você que vai atrás dessas histórias Geralmente- ou alguém da família tem que enviar para você? Geralmente, muita gente envia pelo próprio direct ali do Instagram, né? Manda as Ou fotos, pelo WhatsApp. isso, ou pelo WhatsApp, manda um áudio explicando, ou até mesmo outra pessoa mais velha contando, ou já manda o texto completo. Diga, por favor, mandem, podem mandar. E, por favor, podem mandar. é. De preferência do Bar São Paulo. Isso aí, de preferência para São Paulo. Até agora não chegou nenhum. Não chegou nenhum, é Não, incrível, é incrível. Rapaz, a quantidade de É foto incrível. que Juan já colocou ali, de foto histórica, que ali foi, como eu digo, ali foi eternizado. O que está publicado ali está eternizado. A quantidade de foto histórica que tem ali, cara, é demais. E eu fiquei assim, estarrecido, como diz, porque no início da minha pesquisa, 2019, não achei nada. Eu recorri a 3, 4 pessoas e todo mundo dizia, não tenho, não tenho. Aí quando fiz o Instagram, essas mesmas pessoas surgiram lá com uns 3 álbuns, 4, repletos de fotos, que achava que não prestava para nada e que serviram muito. Porque ali as pessoas se veem ali, né? É meu avô, meu bisavô que está ali, né? Então eu quero que a história da minha família também apareça ali, porque como virou uma vitrine, né? Isso é que é o importante. E muito bom isso aí. Juan, e do seu Instagram para o livro, seu livro que vem por aí, vai vir livro Eu aí. tenho algumas ideias assim, Vai vir livro por aí. principalmente de Tem que compor, vir. de É, compor vai um vir livro livro feito com fotos. Sim. Fotos, relatos mesmo assim, trechos de relatos orais. Fica muito bonito Eu e acho que fica você muito pegar, interessante. se você juntar ali o que você já tem publicado ali, já dá Basta imprimir, né, Já mano? dá. É só juntar, compilar. Juntar, compilar, organizar e já era. Já dá. Eu quero dizer para vocês que eu sou fã dos dois. Eu gosto demais. Eu gosto de história. Eu sempre gostei de história. Eu gosto de ouvir, de contar a história. E quando vem assim, com esses embasamentos, é muito rico. Eu quero avisar para vocês aqui que estamos com o Feirinha do Mocó Pode. É o podcast Feirinha do Mocó, que tem incentivo da Lei Paulo Gustavo. Recebendo aqui os historiadores fatimenses, Juan Kleber Menezes, ou Juan Menezes, e Moisés Reis. Professores, historiadores fatimenses, estamos aqui Contadores de contando história. e ouvindo história aqui desses professores aí. Bom, eu quero que vocês fiquem à vontade para contar a história como vocês queiram aí, viu? Fiquem à vontade aí, como vocês... Eu sei que o Moisés falou muito aqui de povoamento do sertão, os nomes de Fátima, ferrovia fantasma. Ferrovia fantasma. Tem tanta coisa aqui que a gente... né? De início, eu quero contar aqui um Diga, caso que diga aconteceu aí. comigo com o Moisés. A gente foi entrevistar um senhor em uma casa e outra que estava junto bem assim, vem falar de morto. Isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte. Sim. E é uma coisa que eu realmente, isso Juan é muito, muito melhor do que eu. Que é chegar nas pessoas para bater um papo. Ele é muito bem relacionado, né? Sim. E aí, para chegar nas pessoas para conversar, eu sou mais travado para isso. Porque tem hora que, cara, se você chega na casa de alguém e ser mal recebido, eu fico com medo danado disso acontecer. E aí, é tanto que na minha pesquisa eu tenho muito pouco de história oral, ou seja, de história contada, né? Tem muito pouco disso. Mas o Juan vai mais para esse viés e ele faz muito bem. Então, inclusive, você me cedeu um material interessante uma vez, a entrevista com o seu Antônio Menezes, com Dona Brinco, né? Então, isso é que ele entrevistou e transcreveu. Então, vou ter mais facilidade. Tem mais trânsito. Eu sou mais travado para essas coisas. Inclusive, o professor Marcos falava assim, rapaz, você não entrevista ninguém e tal, e eu ficava meio assim, porque eu realmente sou meio travado para essas coisas. Mas conte uma dessas que o Juan contou aí, conte uma que você tem essa lembrança aí. Assim, a primeira coisa é da pessoa negar. Não quero não. Eu posso ir aí para conversar? Não venho não. Isso já me tira de tempo, como diz a história, né?
Aí essa senhora, inclusive, ele estava lá, e a primeira pergunta que eu fiz foi, e o marido dela estava receptivo, né, Juan? Né? Porque geralmente, os idosos gostam muito de contar a história. Mas tem outros que também não gostam, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi, o que era a curiosidade que eu tinha, é um senhor de mais de 90 anos, o que é que ele lembrava da construção do cemitério aqui. Aí foi onde a senhora dele disse assim, vixe, vai falar de morto? Eu digo, se eu estiver sozinho, já ia embora. Mas Moisés, foram não, está sendo muitas descobertas, né, aqui para essa região. Bastante. Né, muitas descobertas E vai ter muita coisa, porque assim, você nunca esgota a história de um período ou de um local. Vai ter sempre vários vieses para trabalhar. E aí, como a minha ideia, eu sei que a de Juan também, é continuar pesquisando, já que a gente pegou gosto por isso. E outra coisa muito importante, viu, César? Isso é importante, as redes sociais são muito importantes. O seu trabalho que a gente fazia aqui também é muito importante de divulgação, porque a gente sente que a comunidade local abraça isso, não é verdade, Juan? Isso é importante demais, porque assim, poxa, eu estou fazendo um trabalho que eu acho que você vive também isso na sua profissão aqui de radialista. Eu estou fazendo um trabalho que eu não vejo retorno, ninguém comenta, ninguém diz nada, né? E aí eu acho que isso desencoraja. Mas com as redes sociais, que a gente vem divulgando material, a gente vê a empolgação das pessoas, né? Inclusive, um dia desse, Rafael, de Zizinho, ele disse, rapaz, minha mãe é sua fã. Tudo que você publica, ela lê e comenta. Seu Eduardo Pires, um dia eu cheguei na padaria, engraçado isso, quando eu publiquei o material da bomba aqui, né? Da construção da bomba. Foi os livros de Ciro Dantas, né? Eu li garimpando, encontrei um relato do padre Renato Galvão, da perfuração do poço aqui da bomba, né? E aí da inauguração e tal. E aí eu chego na padaria, tá o seu Eduardo lá na fila na minha frente, comentando com outra pessoa, todo empolgado, do texto que eu tinha publicado no blog, e eu atrás dele. Eu fiquei só escutando, né? Então, isso é o tipo de coisa que faz com que a gente continue trabalhando, continue pesquisando, né? E aí eu vou continuar pesquisando, acho que o Juan também com certeza vai estar nesse caminho também, né? De estar em busca de material e tal. Eu pretendo, já tenho essa ideia já há algum tempo, de fazer uma expansão do raio da pesquisa, né? Eu pretendo trabalhar a história do sertão. Estou com a cabeça para o ano que vem ingressar no doutorado. O tema é sertão. Eu não quero estudar outra coisa. O tema é sertão, entendeu? E aí, se der certo meu planejamento, eu vou ainda entrar num material ainda mais abrangente sobre a história do sertão. E aí, quando fala do sertão, vai entrar cangaço, vai entrar messianismo, vai entrar várias situações que são intrínsecas aqui dessa nossa região, que eu aprendi a amar demais, entendeu? Eu gosto demais de estudar isso aqui, porque eu me vejo ali, né? Eu vejo meus antepassados, vejo os costumes que a gente tem ainda hoje, né? Citei, por exemplo, a nossa relação com a cultura do gado. O que é que os nossos jovens gostam de vaquejada, de cavalgada, antigamente missa do vaqueiro, que hoje em dia não tem mais, né? Por que é que isso acontece? Então, você perceber como nós chegamos a ser quem somos, como nossas raízes nos trazem a ser o que nós somos na atualidade, isso para mim é maravilhoso. Mas, Juan, você como professor, como é que você está analisando aí esses futuros historiadores aí? Como é que você vê? Com esse olhar de historiador e professor para os nossos alunos, para essa juventude? Assim, aí? eles gostam bastante quando você faz o link, né? Conteúdo, livro didático, realidade. Se você não fizer isso, até ano passado, Moisés foi quem fez essa descoberta sobre a coluna Prestes, né? Já tinha aí alguns relatos e Moisés aprofundou. Eu trabalhei coluna Prestes com eles, não chamou a atenção, porque é um assunto um pouco maçante. Só que aí quando você traz, passou em Cícero Dantas, não é isso, Moisés? Eles ficaram ali acampados na frente da igreja e eles se interessam. Não traz a realidade. Traz fotos, traz a realidade, eles se veem ali. Cícero Dantas eu passo ali sempre, vou no médico, vou fazer um exame. Naquela igreja lá? Naquela igreja. Já fui uma missa lá, já fui num casamento, aí eles se interessam. Faz o link. No aniversário da cidade dei uma volta com eles aí, nos pontos históricos da igreja, Praça do Barracão, atual Praça Angelo Lagoa, não é isso? Cemitério.
foi um aprendizado bacana demais para eles. Porque eles Isso estão aí, vendo. eles gostam ali, demais. Aqui onde a gente está pisado, aconteceu isso. É diferente de você dizer, olha, na Roma Antiga, no Coliseu, cara, isso é importante, mas o que causa a tal da aprendizagem significativa é isso. É você dizer, aqui onde a gente está pisando. Por que aqui as escolas da chamada elite nacional, eles fazem esse tipo de atividade? Poxa, os caras têm recursos primeiro e sabem da importância disso. Eu vou estudar Revolução Francesa, então vamos para Paris. Entendeu? Vamos estudar lá em Paris, vamos ver os locais. E é isso que já foi percebido há muito tempo, mas que eu acho que, isso agora eu faço uma crítica a nossos colegas professores de História, é isso, é não ter essa visão. Porque, cara, eu não sou o dono da verdade, nem eu nem Juan, a gente está aqui discutindo um tema que, pelo menos, alguém poderia dizer, rapaz, eu vou tentar. Não é? Às vezes eu vou tentar, vai que dê certo, né? Porque, assim, a gente tem tanta coisa relacionada à nossa história que os alunos acham que é coisa de outro mundo. Por exemplo, escravidão. Eu trabalhei muito com escravidão nas aulas, antes de desenvolver essa pesquisa, antes de conhecer, inclusive, que a escravidão também existiu aqui. Então, você vai falar sobre o escravizado num tronco, né? A própria senzala, a relação entre o branco e o negro no século XIX. E aí você percebe que aqui está tão distante na cabeça do aluno que é quase como uma obra de ficção. É uma coisa, sabe, que não me interessa. Agora, quando você diz, olha, aqui no Pisa Macio, ali, ou você ir lá, como o Juan faz com os alunos dele, quer dizer, olha, aqui aconteceu, entendeu? Aí você diz, caramba, será que meu antepassado foi um dono de escravo, ou foi um escravo, entendeu? Isso é que eu acho que o professor de História precisa fazer esse exercício, entendeu? E eu falo tanto daqui na nossa região como em qualquer lugar do mundo. A história precisa ter significado. Ela precisa ser palpável para o aluno. Porque você falar de algo que aconteceu quase que em outro planeta vai causar muito pouco significado para os alunos. Então, assim, a sua pergunta que você fez para Juan, como é que nossos alunos veem a história hoje? Depende de quem está em sala de aula, né? Depende da sua abordagem. Porque se você ficar no tradicional... Hoje, vai despertar. Exato, e hoje com tanta atração que existe na rede social, no celular, que você pode passar o dia inteiro vendo vídeo, se você não mostrar para o aluno algo que seja do interesse dele, você está fadado a fracasso. Segunda Guerra Mundial. Tivemos um fato imenso que foi para a Segunda Guerra Mundial. Foi para a Itália. Voltou para o Brasil com a roupa no corpo, com o fardamento no corpo. Da família André Reis, um pracinha. Contudo, veio para Laje dos Borges, né? Chegou, contou sua história, tinha seus traumas. Ele ainda participou da rendição de muitos nazistas e ele contava isso. Alguns familiares ainda lembram, né? Zé Lício. Tem fotos. Olha a importância. Olha, Zé Lício. Tem fotos. Aqui, Zé entendeu? Lício de Tota André. Então, olha a diferença de você dizer, na Segunda Guerra Mundial. A guerra da Itália. Né? Então, vamos ali bater um papo com o Zé Lício para ele falar desse parente dele. Isso é que dá significado, entendeu? Agora fala, você mais do mesmo, esse é a crítica que eu Está faço publicado no Já está publicado. Lá, já. Parece ser um fato isolado, né? Tá longe. Só que a gente tem uma corrente na história que fala que o macro não existe sem o micro, né? O macro, ou seja, a história global. O micro, as pequenas histórias, ou seja, das pequenas cidades. Juan, conta aí outra aí, vai. Conta outra história dessa aí. Conta aí outra descoberta que você traz. Essa pra mim eu não sabia. Sobre a Segunda Guerra? Alguma coisa assim que as maiores descobertas que a gente acha que tá longínquo e tá aqui em Fátima. As maiores descobertas do Fátima de outrora, eu creio que foi essa, da Segunda Guerra Mundial, né? E também a da escravidão sobre Dora. Dora, que foi a remanescente de escravos que conviveu na casa de seu Zé Borges. Inclusive, cuidou ali de Maurícia, de Raquel, né? Ela era neta? Ela era neta de um escravo, do senhor Antônio de Anjo. E continuou com a família. Com a Lei Áurea, né? Alguns escolheram ficar, outros resolveram ir embora. E a família dela continuou. Trabalhando, creio que agora... já remunerado, né? Geralmente é uma remuneração bem precária mesmo. Bem precária. Acontecia muito isso. E ela continuou, faleceu agora não, me desculpe, eu acho que em 1976. Ontem. Agora pelo recorte, Ontem. né? Ontem. Pois é, isso aqui é a história da Feirinha do Mocó. Feirinha do Mocó que está na história de Moisés,
nos seus livros aí, né? Nos seus livros. E estamos aqui com esse podcast, com o incentivo da Lei Paulo Gustavo. Moisés aí trazendo que é descendente, né, da Serra do Mocó. Isso. É, Moisés? Onde... Conta aí, vai. Então conta essa história aí, como é que é. Não sabia, ô Juan. O Ângelo José de Souza, o Ângelo Lagoa, nascido em 1868, ele é meu trisavô. Né? Ele é pai da Emília Maria, que é mãe da minha avó Maria. Maria, você conheceu minha avó? Eu não, isso deve de 2 semanas pra cá. Minha Quem conheceu foi Juan aí. Mas eu já ouvi falar. Vai. Minha avó faleceu tem, acho que Eu tô brincando. uns 15 anos, né? Tô brincando. Então, inclusive, é uma questão interessante, porque assim, há pouco tempo atrás, né, Juan? Inclusive, é uma questão também colocada nesse livro, Fato, Nossa Terra, Nossa Gente, quase que uma insinuação de que, assim, mas isso era um entendimento geral, na verdade, né? De que o Ângelo Lagoa tinha chegado aqui na Fazenda Boa Vista, atual Praça Ângelo Lagoa hoje, por volta de 1920 e tal. Inclusive, eu tenho até um texto no meu blog, colocando assim, pô, a Praça Ângelo Lagoa tá completando agora 100 anos. E aí, depois, o aprofundamento da pesquisa, isso é que é importante na pesquisa, eu sei disso hoje, mas amanhã o Juan pode ir atrás de um material e dizer, não, isso que você está colocando hoje é anterior, não é bem assim. E aí eu fui descobrir que o Ângelo Lagoa chegou aqui ainda no século XIX. Né? Por exemplo, a Emília Maria, a minha bisavó, que não era a filha mais velha dele, ela nasceu aqui, na casa de Cidinho, de Zé Litão, hoje, em 1898. Ela nasceu ali. Então ele chegou bem antes dos anos 20, na praça. Né? Ele nasceu ali naquela região ali próxima a Heliópolis, ali próxima à região do Angico, aquela área dali. Não está bem claro onde é que ele nasceu. Sei que tem uma conexão com Heliópolis, né? E depois ele migra para aqui, se casa aqui, constitui família e tal, participa de um assassinato, inclusive, ele e o genro dele, que é meu bisavô, e muita coisa sobre isso aí eu sei em decorrência desse processo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Vamos falar disso, do assassinato? Fica à vontade aí. Não é história? É história. O João Lucindo de Souza, era um morador da ilha, né? E ele fazia esse percurso entre a ilha e Simão Dias. A mulher dele, a esposa dele, ela era de Simão Dias e ele era daqui da ilha, né? Então ele fazia sempre esse percurso como caixeiro viajante, né? Sim. Passava por aqui, tinha basicamente 2 caminhos para passar por aqui. Um passava aqui pela igreja e saía nessa chamada Estrada do Mocó, ainda não chama Estrada do Mocó aqui, vai sair ali no Gibe, por ali, né? E o outro era isso pela Praça Ângelo Lagoa, isso daí passava. E o outro por fora, mais ou menos ali onde é hoje a BA-220. Passava por aí, para até Simão Dias. Era uma vereda, um caminho estreitinho, né? E aí um habitante das Pedrinhas, veja, isso aconteceu em 1919, esse assassinato, né? Um habitante das Pedrinhas, inclusive nascido nas Pedrinhas ainda no século XIX, chamado João Grande, né? Ele acabou seduzindo uma sobrinha do João Lucindo, que era um cara tido como um valentão e tal. E nessa época o negócio se resolvia na bala, né? Essa região nossa aqui era muito violenta, né? Aquela praça da Igreja de Cerudanos, por exemplo, ali tem um cemitério ali. Ali não se conta a quantidade de gente que está ali enterrada ali, vítima de emboscada, naquela região ali mesmo, né? E aí houve essa sedução e um defloramento, né? Como o professor Marvel dizia, buliu com a menina. Buliu com a menina, né? Fez o mal, né? Fez o mal a menina. E aí o João Lucino, para se vingar, contratou um outro homem de fora, pediu para ele ir na casa desse João Grande, lá nas Pedrinhas. E aí tirou o cara de casa e fez uma emboscada e deu uma surra no cara, quase mata, né? Só que esse pessoal era parente dos que já moravam aqui na atual Praça Ângelo Lagoa, né? No que chamava de Mocó, na época, né? Então é o pessoal das Pedrinhas e o pessoal do Mocó. Inclusive no processo tem o testemunho do Ângelo Lagoa, Ângelo José de Souza, morador do Mocó, nascido total, entendeu? E aí, nessa surra que ele deu no rapaz, quase mata, os parentes disseram, não, isso não pode ficar
ficar assim. Nossa família está sendo desonrada, né? E aí juntou a galera daqui, de fato, mais ou menos uns 8 homens, e fizeram uma emboscada. Com o Gelucino vinha de Sergipe, ele sabia que ele fazia esse percurso. Ele vinha de Sergipe, ali onde hoje é a igreja Assembleia de Deus, existia uma cruz ali até 30 anos atrás. Essa cruz existia ali. Acho que um pouco mais, 40 anos atrás, mais ou menos. Aí não existe mais. Depois que construíram a igreja, não existe mais. E ali existe um pé de quixabeira, e ele para ali, ele e a mulher, chamava Teodora na época, e param ali para descansar, e aí o pessoal já sai do mato atirando nele. Né? Mataram ele, inclusive, alguns queriam inclusive matar a mulher também, mas não, deixa a mulher viva. E aí, tudo isso gerou um processo crime. Seu Eduardo, uma vez, eu conversando com ele, ele entrevistou algumas pessoas e foi me passando as informações que o povo lembrava, né? Desse assassinato aí. E aí, pelos nomes que ele foi me dando, eu fui na pesquisa no arquivo público e fui encontrando alguns vestígios. Aí encontrei o processo todo. Tem lá o processo com testemunha, com a sentença, com mandado de prisão, de todo mundo, entendeu? E aí tem um bocado de gente na lista lá. Tem o pessoal dos Borges. Eu, quando eu digo, a minha avó, e seu Zé Borges também falou disso, lá, eu fui falar com ele lá. Eles, olha, o povo não gostava de falar dessa história. Uma tia minha, que é a única neta viva de Angela Lagoa, mora em São Paulo, ela não fala comigo do tema. Eu não quis falar sobre isso quando eu teve. Minha avó também relata que esse assunto sempre foi tabu, né? Assassinato sempre era um tabu. Então, tocou nisso, não vamos falar nisso, porque era família tradicional, era pessoas distintas da sociedade. E ainda hoje eu sinto isso, porque quando eu publiquei esse material, minha tia Nadinha disse, meu filho, você vai pensar nessa história, velho, deixa isso quieto, mamãe falava disso, mas não era para contar não, isso daí. Por quê? Porque nossos parentes participaram do assassinato. Mas é como eu disse, gente, é uma outra época, isso há mais de 100 anos atrás, é uma região muito violenta, onde tudo se resolvia na bala. Entendeu? O crime de honra. Foi crime de honra. No final de tudo foi crime de honra, né, Moisés? Crime de honra, isso. Eles foram presos, o próprio Angelo Lagoa foi preso por um período. O meu bisavô, Manuelzinho, né, que é o pai da minha avó Maria, foi preso também por um período. O pai de Dona Arnóbia também foi preso também. Ioiô, né? Isso, o seu chamava Ioiô na época. E foi um cara de gente preso. Mas assim, era uma coisa que eles não gostavam de comentar, porque, sabe, como se fosse uma mancha na família. Mas eu acredito que mancha maior na família, para eles, naquela época, era ter deixado a coisa impune. Não ia deixar impune. Né? E era uma moça desonrada, né, na época. Exato. Quanta história, né? Quanta história. Maravilha de ouvir histórias reais, né? Histórias fatimensas. A gente acha que está tão longe. Tem todo o processo existe isso aí. Todo o processo direitinho lá, eu tenho ele. Quem tiver interesse, é só falar comigo que eu mando o processo para dar uma pesquisada. Ô Moisés e Juan, olha, eu até cheguei a comentar com o Moisés um outro dia aí a respeito. Na Semana Santa aqui no programa de rádio, né? Algumas pessoas me perguntavam, né? Assim, alguns costumes religiosos. Por que um exemplo, a Docina é assim e aqui não é? Um exemplo de penitentes. Penitentes, né? A Docina tem, aqui não tem. Aí, outro dia, o Moisés estava aqui fazendo no rádio, né? E depois eu conversei com o Moisés até lá no colégio, me parece, a respeito sobre isso aí. Como vocês estão falando agora que vai dar um trabalho voltado à religião, à igreja, né? Que você comentou aí. Vai chegar essa história? Por quê? Por que já tem essa diferença? O pessoal me comenta assim, Moisés e Juan. O pessoal comenta assim. Olha, por que é uma paróquia só, né? É uma diocese só. É uma diocese só, né? É uma diocese só. E por que as cidades têm costumes diferentes na parte da igreja? Por que a Justina tem penitente aqui não tem? Por que tal lugar bate o sino na Semana Santa e outros não batem? E vocês, historiadores, como é que faz para chegar essa resposta para os nossos curiosos, digamos assim? A minha concepção sobre isso é a seguinte. O catolicismo ele tem muitos vieses, né? Você tem ali, por exemplo, até colocamos na pauta para falar sobre isso. Você tem ali a região de Santa Brígida, por exemplo, que nos anos 60, 70... você tinha quase um Antônio Conselheiro naquela região ali, que era o Pedro Batista. Né? É uma comunidade toda que cresceu em torno dessa pessoa que era considerada quase como um santo. Né? Aí você tem, por exemplo, você não tem nada disso em Cicero Dantas, por exemplo, que é uma cidade antiga também na nossa região também. Aí você vai para uma questão dessa da penitência. Aí, inclusive foi feito um documentário em Agostinho a respeito, eu vi até no YouTube aí, alguém comentou. Eu acho que já vi. Aí
acho que é o centenário, 100 anos de penitência dos penitentes agustinos. E aqui não tem. Aí vem aquela curiosidade, por que que é a mesma diocese e não tem? Entra também muito a questão da tradição, né? Ah, A tradição, a cultura. Por exemplo, se um padre implantou aquela tradição e os outros colocaram para frente, Ou um padre Tem- ou qualquer outro indivíduo. e qualquer também, outro né? indivíduo tem mais chance de sobreviver, como Paripiranga. Tem mais de 100 anos que lá tem a procissão das almas, né? Na sexta-feira da Paixão. Só existe isso porque a sexta geralmente são os dias o dia mais fino, né? Que falam. Foi o dia que Jesus foi assassinado, no caso. Então lá tem a procissão das almas. Sai 10 da noite. Antigamente, há 50 anos atrás, só participavam homens. Hoje a tradição já mudou. Mulheres e crianças participam. Todos vestidos de branco. A rua geralmente não tem ninguém. Porque são acredito... esses os penitentes que tem a Agostina? Eu não sei se é a mesma. A de Agostinho eu não Mas tenho é- conhecimento. Certamente é uma variação. Pode ser. Então aí, geralmente... Então, diga assim, como vocês vão trabalhar, o seu falou de Maria Rita, vai trabalhar na igreja e tal, então vai... Mas pode aqui não chegar tem. essa- isso. Aqui não tem essa tradição dos penitentes, não. Não, a pergunta é por que é que outras cidades têm e que não tem, se é a mesma diocese. Eu acho que a explicação para a sua pergunta Essa é a seguinte, é isso. Alguém... Se é caso de pesquisa de história. É sim, é uma indagação boa. Exatamente. E aí, assim, alguém que pegue isso para estudar, geralmente vai encontrar muita coisa para escrever, por exemplo. Então, eu acho basicamente isso. Alguém, em determinado momento, chega naquela região, geralmente vindo de fora, com um costume desse e implanta aquilo ali. E a comunidade, às vezes, abraça e às vezes não. É como se diz, o fator humano é muito importante. Você não tem como prever o que vai acontecer numa comunidade específica, né? E aí, se a comunidade abraça aquilo dali, como é o caso que o Juan citou agora da procissão das almas, a comunidade abraça aquilo, toma aquilo como sagrado e segue. Mas acontece também o contrário. De um costume ser implantado em uma determinada região e os mais velhos vão morrendo e vai se perdendo aquele costume. Entendeu? Para Ipiranga, a procissão das almas já foi tombada como patrimônio imaterial. Já foi reconhecida. Agora aqui em Fátima já temos aí um complexo maior. Por quê? O livro de tombo daqui foi construído agora pelo Padre Rones. Tem o quê? 8 anos? Exato. Eu lembro da minha graduação não tinha. Não tinha. E foi por intermédio da professora Jocelina Alves, também formada em História, né? Trabalha com a gente aí, nossa colega de trabalho. Ela que teve essa iniciativa, junto com o Padre Rones, de construir. Então, quer dizer, se tiver uma explicação aí, já se perdeu. Exato. Porque, veja, olha como é a questão tradicional, né? A Igreja de Fátima, ela existe pelo menos desde 1935. Então, por que não se criou esse costume de se registrar? É uma questão local. Você não tinha interesse por isso, entendeu? Tivemos aqui um tempo Padre Renato, né, Galvão, Padre Elias, e nenhum deixou escrito. Exato. Algum. E o Padre Renato, inclusive, em Cícero Dantas, porque era a diocese lá, né? Em Cícero Dantas, ele era um detalhista. Ele fez um estudo, inclusive, só para ter uma ideia. Ele fez um estudo de todas as capelas da paróquia, ele registrou, colocou o que sabia da história daquele local, e aí você vai colocar Tabua, Bonfim, Fátima, na época chamava Monte Alverne, Antas, Goloso, que é o Novo Triunfo. E ele fez todo esse relato e aqui não tem isso. Entendeu? Interessante, Carlos César, que relatam que a missa aqui era aos domingos, não era, Moisés? E o padre não queria que o O negócio fosse na padre, feira. incomodado, porque a feira estava atrapalhando a missa, o pessoal preferia ir gastar na feira do que gastar na missa, ele mudou para o sábado, a feira. A feira foi mudada. E ele escreveu isso, né? Dizendo, não tem condições, uma coisa tem que ser diferente da outra. O pessoal tem que estar na missa ou estar na feira. E aí ele influencia a mudança da data. E aí só uma das mudanças que o Padre Renato implementou aqui. Eu digo sempre, Fátima tem essa dívida com essa figura, que é o Padre Renato Galvão. Depois virou Monsenhor Renato Galvão. O Padre Renato tem tanta coisa que ele influenciou aqui em Fátima, por exemplo, a construção do açougue, onde hoje é o Banco do Brasil, foi quando ele era prefeito, a construção do Nossa Senhora, a Escola Nossa Senhora de Fátima, a bomba, a implementação aqui da algaroba, que não existia, ele que traz a algaroba para cá, porque sabia que aquilo servia na época de seca para ração animal. A questão da luz a motor, né? O gerador que João Mota desligava às 10 horas da noite. Aí o pessoal mais novo não entende isso, né? Ligava o gerador de 6 às 10. Na bomba ficava ali. E aí 10 horas, iluminava os postes, só a iluminação pública, né? Aí meu sogro, já me contou, meu sogro lembra disso. Ele disse que quando era
perto das 10 ele dava 3 sinais. Desligava e ligava de novo. Primeiro sinal. Um aviso. Desligava e ligava de novo. Aí depois de... Ah, dá tempo de chegar em casa. vai embora pra casa. E aí pronto, desligava e Fátima voltava à escuridão de novo, entendeu? E aí acabou, aí vai todo mundo para suas casas. Agora, na residência não tinha energia ainda, era só pública. Porque tinha um gerador ali na bomba, um gerador a diesel que fornecia a energia para os postos. Falar de Fátima sem falar de João Mota é quase João Mota. impossível, né? João Mota da bomba, da filha da bomba. Era o cara que era o articulador político dos Vieiras, né? Ele tomava conta ali da bomba e, no caso, a água era um serviço para todos, só que chegava a ser regrado por conta da política. Porque tínhamos aqui a divisão, né? Vieira, João Maria. Então, quem era João Maria, a água era em menos quantidade. Quem era Vieira, podia encher uma carroça. São histórias de Fátima, né? Eu ainda cheguei, quando criança, aí na bomba buscar um baldinho de água. Eu cheguei a fazer isso ainda, quando criança. São histórias de Teve Fátima. outra figura ilustre aí, que certa vez a bomba estava fechada por conta de política mesmo, né? E Pedro Baiano, conhecido como Pedro Marreta, Pedro Barreta. veio, pegou a marreta, ele quebrava a pedra, né? Quebrou a porta da bomba, foi preso, mas foi solto no outro dia. Deu uma Por marretada, intermédio de de 5 João Maria. quilos, acabou com a porta da bomba. Mas foi aclamado pelo povo. Agora você imagine, César, a importância da construção daquela bomba. Olha, nós tínhamos aqui, além das aguadas, né, dos tanques, das fontes, o pessoal mais velho, nem hoje chama o pessoal mais velho de fonte, né? Que são os tanques para armazenamento de água. Nós tínhamos o sítio e a nação, que foram construídas ainda no século XIX, né, por mão de obra escrava, inclusive. E aí você tinha alguns tanques particulares. Ou seja, não existia segurança hídrica para o Monte Alverne, né? Você imagine um povoado na época. Era o maior povoado de Cícero Dantas, né? Monte Alverne, na época, Fátima. Mas na época da construção, em 54, já era a Vila de Fátima. Já. Aí você imagina um povoado já com uma certa quantidade de pessoas que não tinha água encanada e a única fonte de água eram as aguadas, né? Os tanques. E aí, em época de seca severa, meu amigo, acabava. Entendeu? O povo ficava... Eu tenho um relato de uma seca em antes, meu Deus do céu, aquilo ali é coisa de outro mundo, rapaz. O pessoal com caminhão-pipa, isso é o próprio padre, Monsenhor Magalhães, que faz esse relato. O pessoal com caminhão-pipa e o povo correndo atrás do caminhão-pipa com um balde de água. E aí, de repente, o caminhão acaba a água, que eram os túneis que colocavam em cima, e aí ficou tarde lá em Antas, né? Ele relatando que era o padre Jeremoabo, inclusive. E aí eles tiveram que dormir lá, porque estava tarde e tal, e eles não dormiram à noite, porque o povo, a noite inteira, virando os tonéis para ver se conseguia pelo menos um gole de água. Aí você imagina A seca. isso em 47. Aí você imagina a importância que foi a construção desse poço aqui. Então, em 1954, o padre Renato vai atrás do prefeito de Cícero Dantas, acho que era João Batista, não lembro o sobrenome, era João Batista o nome dele, para perfurar esse poço aqui, né? E aí feita várias perfurações ali na praça onde é a praça da igreja hoje, daqui de Fátima. Inclusive até a última reforma da creche, existia um tubo lá ainda fechado, e aí depois arrancaram, que era dessa perfuração original, entendeu? E aí foi feita várias perfurações e não conseguiram encontrar água. E aí a prefeitura desiste disso, mas o padre insiste, convoca a comunidade, paga a perfuratriz para vir mais uma vez, né? E aí é quando ele consegue perfurar abaixo dos 120 metros esse poço que hoje a gente conhece como bomba. Então você imagine, aquilo deu segurança hídrica para a população. A partir daquele momento a população de fato não passa mais sede. Você imagina a importância que foi isso. E aí, ele, inclusive, no dia que ele sabe da perfuração, do que foi encontrado água, ele vem de Cícero Dantas para cá para presenciar a água jorrando ali, né? Na inauguração oficial, que foi em 1959, veio jornal para cá, tem no blog publicado isso, aqui no livro também tem foto de jornal fazendo a cobertura. Ele relata que foram mais de 2.000 pessoas que vieram para prestigiar a inauguração da bomba. João Maria, na época, era vereador, fez a recepção na casa dele, a comitiva veio deputado, veio mesmo de gente, engenheiro do Denox, para fazer essa inauguração desse posto. Então, essa é uma das obras do padre Renato Galvão, que o Cícero Dantas tem um Monsenhor Galvão, né? Tem um nome, é uma homenagem a ele. Na época ele funda o Monsenhor Galvão, o que é hoje Monsenhor Galvão,
ele funda como Instituto Bom Conselho. Ele funda isso nos anos 50 ainda, né? E depois vira a escola. E aí eu não desconheço alguma homenagem que o município de Fátima fez a essa figura. Ele merecia uma praça com o nome dele, uma rua no mínimo, entendeu? Padre Renato Galvão. Ele faleceu em 94. Ele foi prefeito de Cicero Dantas por 2 anos. Na época ele foi prefeito, inclusive, eu tenho os decretos também para a construção do açougue, para a construção do Colégio Nossa Senhora de Fátima, né? E aí ele, depois da construção do açougue, por exemplo, que a Avenida Nossa Senhora de Fátima já vai se desenvolver a partir dali, porque antes era basicamente esse núcleozinho ali e umas casas espaçadas, né? Aí chamava-se Rua Nova na época. Minha avó ainda chamava Rua... Ainda algumas pessoas ainda chamam de Rua Velha, né? A Praça Angelo Lagoa. Chama de Rua Velha. E aí, a partir daquela construção, daquele açougue municipal, a feira que era no barracão da atual Praça Angelo Lagoa, passa para ali, para aquela região. Você vai lembrar quando a feira era ali, eu lembro. Eu lembro. Quando a feira Na feira eu lembro. Não tem muito tempo, não. Rua não lembro não, você não Não lembra? tem muito tempo, não. Fui para a feira ali, inclusive. Quando eu me entendi por não tem gente, muito já tempo, era não. ali na... Eu tô falando pra você como é que Juan, essa criança, gosta de coisa velha, né? Exato. Né, Moisés? Essa Aí criança... Aí tá no DNA, tem gente Uma que- curiosidade que Moisés falou que a Praça do Barracão era Rua Velha. E a Praça da Igreja, você sabe como se chamava? Não. Diga aí, vai. Moisés lembra? Não lembro. Ah, é Eu da até já época relatei. de Juan agora. É da sua época isso aí. Vai Quem Quer, Vai quem quer. Vai quem quer. que era muito violento ali. Era um local muito violento. A Praça Eu, quando da cheguei Matriz. aqui, tinha... E o Melo Bico, o bico da asa, né? O Melo Bico. Melo tem- É Melo Bico, Bico, era o Melo Era, Bico. tem Melo isso, Bico é. é onde hoje ali o Hotel Pôr do Sol, a padaria de Zé Beto era ali, era o Melo Bico. Melo ali. Bico. Era a região ali do pessoal que tinha um curral dos animais por alguma região daquela dali. E ali era onde ficavam o pessoal que tratava as vísceras de boi, né? Chamava de asfateiras, naquela região. E era uma área que ninguém queria ali, ninguém queria para aquelas bandas lá. A pobreza também era braba, né? Porque E hoje, eu digo, viviam daquilo. hoje é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Aquela É região. verdade. Ô, Juan e Moisés, falamos aqui de livros, de documentos escritos, e nessa parte de cinema, filmes, né? Filmes, registros, filmes, né? Eu li alguma coisa a respeito, quando falava da região aqui, na novela Mandacaru. Mandacaru, eu li alguma coisa por aí que retratava um pouco de Paripiranga. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa a respeito aí ou ver. Da novela eu E lembro. outro filme também, não sei se já chegou até vocês aí, quando o filme lá de Canudos fala alguma coisa de Cícero Dantas, de Fátima. O filme fala do Bom Conselho, entendeu? Como sendo o local onde o Antônio Conselho vai quebrar as tábuas com os impostos, né? E isso aconteceu de fato, mas inclusive eu publiquei, tá para sair agora um artigo meu e de Marcelo falando sobre a entrada de Antônio Conselheiro no Bom Conselho, né? É citado no filme isso aí? Mas assim, tudo indica que aquilo dali aconteceu em Nova Açores. O fato mais famoso dele aconteceu em Nova Açores. Na época chamava, meu Deus, como era o nome do local? Natuba. Chamava Natuba na época. Então tudo indica que ele aconteceu em Nova Açores. Mas é muito provável que tenha acontecido também em Cícero Dantas. Mas o fato que ficou para a história, ele se deu em Nova Açores, entendeu? Agora, o Antônio Conselheiro, inclusive, ele entra em Cícero Dantas, né? A data eu não vou lembrar, 1893, 4, por aí. Ele entra em comitiva em Cícero Dantas, tinha a guarda católica, 12 homens vestidos de azul, tal, e era quase um desfile. A ala da guarda católica, a ala de não sei o quê, ele no meio com um cajado, ele entra triunfante em Cícero Dantas. Inclusive o juiz da época, o Arlindo Leone, que acabou sendo um desafeto histórico dele, ele ficou refugiado na fazenda do Raimundo Corrêa de Souza, que é o irmão de Severo. Ele ficava ali indo para Serra Grande, chamava-se Fazenda Olaria. Hoje não se usa mais esse nome, não. E aí ele fica refugiado lá e não vai para Cícero Dantas enquanto o conselheiro não vai embora. Eles eram desafetos. E sobre a novela Mandacaru, que
Eu não lembro que referência é essa não, César. Que A fala novela eu que, me lembro, que a novela... Paripiranga, que fala que Zé Bedeu diz lá a história que... Eu vi alguma coisa escrita por aí, sabe? Algum comentário que aconteceu em Paripiranga. Qual a referência eu não lembro, mas Você não é- lembra? Nunca ouvi falar. Mas não é difícil imaginar, não. Como a novela Mandacaru, eu lembro... É porque você não lembra da novela, Juan. Era com aquele Bem-vindo Sequeira e tal. Isso. Ele era o Zé Bedeu, né? Zé Bedeu. Isso, como a novela tratava da temática do cangaço, e Paripiranga tem uma longa história com o cangaço, deve ser alguma coisa nesse sentido aí, né? Paripiranga tem, inclusive, fotos de Paripiranga com as cabeças de cangaceiros, que foram mortos na região do Riacho, aquela que seu Sebastião falou pra gente. Sim. Depois eu fui descobrir. Aquelas mortes ali, a morte de Mariquinha, Chofreu e Pé de Peba. Morreram ali na divisa entre Paripiranga e Coronel João Sá. Né? Inclusive ainda existem, como ele mesmo disse, existem as cruzes lá, ainda existem. As cabeças foram arrancadas dos mortos e levados para Paripiranga, entendeu? E o marido da Mariquinha, que era o Ângelo Roque, ele se vinga do pessoal lá, também tem as cruzes desse pessoal ainda ali. Né? Então, Paripiranga tem fotos de volantes, né? Você publicou essa foto também, Juan? Uma passagem de uma volante ali em frente à igreja de Paripiranga. Paripiranga que tinha o antigo nome de... Patrocínio do Coité. Isso, E antes então, Malhada Vermelha. Justamente. Então, essa passagem do Coité é o que cita na novela, entendeu? Que houve uma rebelião lá do Zé Bedeu, ficou lá um tempo em Coité, entendeu? Então, o pessoal comenta que ali seja a... Deve ser uma coisa relativa ao cangaço. Paripiranga tem uma longa história, tem inclusive alguns cangaceiros. Fica a sugestão, depois você fazer uma pesquisa aí e publicar no Fato de outrora aí. Bom, gente, olha, história tem muito para contar e ouvir. Me surpreendi com o tempo Demais. que já passou. Tão... Eu só tenho a agradecer a vinda de vocês aqui e dizer que se você quiser contar mais alguma historiazinha aí para fechar, pode fechar. Mas eu acho que a gente não deixou de falar de João Maria, né? Diz que aí, vá, pronto. É importante, é verdade. muito importante. Vamos lá. João Maria que foi o percussor aí, né, da luta política, conseguiu desde cedo ganhar adeptos aí, essa política emancipacionista, Político de fato. habilidoso. Habilidoso, né? Era chamado de a raposa, né? A raposa da política. Então ele desdobrou e conseguiu. Não era um cara de posses, não era um homem de muitas posses, contudo, com a ajuda de pequenos comerciantes, fazendeiros, ele conseguiu fazer muitas viagens aí, conseguiu policiamento, conseguiu médico para a vila. Então eu acho que foi um cara que merece ter esse reconhecimento. Exato. Eu fico sempre comentando o seguinte. Fala-se da emancipação de Fátima de Cícero Dantas como sendo uma questão, sabe, de uma rivalidade. E eu acho que essa rivalidade não cabe. Porque Fátima é filha de Cícero Dantas e ponto. Não tem mais o que ver, entendeu? E assim, eu acho que essa rivalidade ela existe em torno da própria figura de João Maria. Né? Porque assim, para conseguir adeptos para a causa da emancipação, ele precisou também colocar essa narrativa, né? Dizer, não, a gente lá não é bem-vindo. Dona Maria José relatou isso para a gente, lembra, na entrevista? O pessoal de Fátima no hospital não era bem atendido, tal. Então criou esse clima aí para que Fátima era o maior povoado de Cícero Dantas, né? E tem um relato, inclusive, do jornal Tribuna da Chapada, veio fazer uma cobertura aqui em 1987, no primeiro ano de Fátima como município autônomo. Inclusive Nelson delegado tem um exemplar desse jornal ainda, original ainda. E aí ele disse que desde 1953 que ele pensava na questão da emancipação, João Maria dizendo, né? E aí tentou algumas vezes com um deputado aqui, um deputado ali, e aí com o deputado Faustino Dias Lima de Paripiranga, ele consegue o apoio e consegue a emancipação, porque havia uma janela também ali, que em alguns momentos, Cícero Dantas, por exemplo, você vê como essa questão era complexa. Cícero Dantas já chegou a ser extinto o município de Cícero Dantas e foi anexado a Paripiranga por 3 anos. Cícero Dantas pertenceu a Paripiranga, entendeu? E aí depois voltou a ser reativado o município de Cícero Dantas. Então, assim, eram as janelas. E aí, naquele momento ali, era um momento propício, e João Maria consegue a emancipação. Ele era inimigo histórico da família Vieira, lá, família Vieira poderosíssima desde o século XIX, eles já são poderosos. O patriarca da família Vieira é o Chiquinho Vieira. E tem um livro que trata de Cícero Dantas chamado Reminiscências do Bom Conselho. E esse livro ele diz,
quais eram os adversários do Chiquinho Vieira na região. E ele disse, em tal lugar era fulano. Em Fátima, Vila de Fátima, que era a vila na época, era João Maria, era o adversário dos Vieiras. Né? Então, assim, realmente, bem lembrado a citação a João Maria. Realmente, ele merece ser citado, sim. E eu quero perguntar aí a Juan agora, se Juan, no seu blog Fátima de Outrora, você já publicou pessoas assim com 100 anos de idade, já foi entrevistar alguém que esteja vivo ainda? Não, eu tô com esse projeto agora, né? Ele, que você fala sempre, que eu não conheço ainda. 101 anos, tem 101 anos Não já. conheço ainda. Um jovem. Escuto muito no É seu um programa. jovem, Incrível, vem aqui, canta, brinca. E tem Dona Osória, né? Ali, a mãe de João Se Senador, tem alguém mais assim, que vai completar agora 100. Mãe, Esse mês, vai ter até a festa aí. Esse aqui, Sebastião, tem E eu 101. tô indo lá, tô fazendo uma entrevista. Eu também não sei como é que está a saúde dela, que é a mãe de Zé Milton Barriga. A mãe, a mulher Eu acho que ela já é bem debilitada. Já. Se ela tiver... O marido teve uma passagem aí com o Lampião, alguma coisa assim, né? Ela Sim, era da Volante. O marido dela, Antônio Tito, era da Volante. Aí, assim, o que acontece? Vocês, tem algumas coisas do Liberino Vicente, que é o pai de Liberato, ex-delegado de Fátima, tem muita coisa sobre ele, né? Mas sobre os outros, que era Antônio Tito, por exemplo, não tem nada. Eu lembro de Antônio Tito, eu lembro dele, já velhinho, idoso, debilitado. Meu pai me mandava fazer jogo do bicho na casa dele, aqui na Praça da Igreja. E eu lembro dele deitado na cama, já debilitado. Mas assim, inclusive o Beto, Beto é genro dele, né? Eu bati no papo com o Beto, mas o Beto disse, não, rapaz, não tem muita coisa, não lembro de muita coisa. Ao que parece, a mulher dele também realmente não tem mais condições de relatar mais nada. Mas tivemos três volantes aí em Fátima. É o Liberino Vicente, o seu Antônio de Tito e o pai de Tintinho, marido de senhora, chamava Barba Preta. Agora, sobre esses dois não teve nenhum relato, entendeu? Então, assim, se pudesse ter alguma coisa para você levantar a respeito de Antônio de Tito, que ninguém tem, né, nenhum relato, assim, não sei se o próprio Barriga tem alguma coisa para falar. Deve ter, né? Não sei. Vou tentar chegar Pois nesse pessoal. Eu quero sobre os centenários, eu quero ver no Fátima de Outrora esse centenário. Sobre os centenários, só tenho 2 até agora em mente. É ele e Dona Osória. Estou aí tentando fazer uma busca para saber se tem mais. Seu Zé Borges já está perto também de 100, né? Seu Zé Borges? Zé Borges acho que é 93 ou é 94. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço aqui aos historiadores Moisés e Juan por estar aqui com a gente no Feirinha do Mocó Pod. Desejo sucesso para vocês sempre e estaremos juntos, se Deus quiser, nos próximos. Só tenho a agradecer aqui a vinda ao nosso podcast. Estamos à disposição. E sucesso sempre. Muito obrigado. Para contar Juan. a história com a gente mesmo, né? Muito obrigado, Moisés. Valeu. E é isso, a gente fecha por aqui essa edição do Feirinha do Mocó Pod. A todos um abraço e até a próxima edição. Valeu.